A reforma da Previdência, aprovada na última semana na Câmara Federal, promove uma série de mudanças para quem ainda vai se aposentar. O repórter Vitor Zucolotti conversou com um advogado especialista em direito previdenciário e tira dúvidas no texto que foi aprovado, que ainda também terá que passar pelo Senado Federal. Assunto do momento, reforma da Previdência, não só de agora, mas desde o início do ano, desde o final do ano passado, né? O texto já foi aí, já está sendo visto, discutido e entre 6 a 8 de agosto ele deve ser aí finalmente votado, se vai ou não vai ter a reforma da Previdência. Mas logo de início a gente já sabe que o texto já deve afetar aí as previdências de estados e municípios, porque parece que os estados e os municípios aí não vão entrar dentro dessa reforma. Eu estou aqui com o Gerson de Souza, ele é advogado especialista em direito previdenciário. Gerson, obrigado por ter vindo. Explica para a gente de que forma, afinal de contas, isso afeta os estados, claro, né, especificamente Espírito Santo, e os municípios. Olá, Vitor. Olá, aqueles que nos acompanham. Em partes, essa reforma ela vai atingir, sim, estados e municípios. E em partes, não. Para se ter uma ideia, era chamada de PEC de número 6. Depois, PEC de número 6-A, depois -B, e hoje já está em PEC de número 6-G. Muitas alterações estão sendo aí realizadas. Então, em partes, haverá uma afetação aos estados e municípios, e em partes também não. Pois é, em partes, quando você fala isso, você já falou que já está no -G já, né? De que forma mais significativa os estados e os municípios vão ser atingidos pela reforma, se o texto que está aí tramitando ele for aprovado? A aposentadoria especial, em razão da periculosidade, que é a exposição ao perigo de vida, ela será extinta. Só ficará apenas a aposentadoria especial para aqueles que recebem insalubridade. O que seria insalubridade? São agentes biológicos, químicos, excesso ao calor, agentes biológicos, exemplos aí dos hospitais, né, clínicas, veterinárias. A insalubridade, esta sim vai permanecer. Porém, deixa de ser 100% o valor da aposentadoria e passa a ser 60%. 60% como o valor inicial da aposentadoria. Já a outra aposentadoria especial, que é pela periculosidade, que é a exposição a perigo de vida. Por exemplo, atividades daqueles profissionais que mexem em energia elétrica, tem um risco de vidas ali. Essa aposentadoria especial, em razão da periculosidade, ela será extinta, só permanecendo para policiais militares e policiais civis dos estados. Entendi. Isso se a reforma for aprovada para os estados. Eu acho que é interessante a gente reforçar que essa questão dos estados e municípios é com relação a servidores do estado e do município, não é isso? Exato. São servidores públicos de cargo efetivo dos estados-membros e também dos municípios. E esse é um dos pontos que vai afetar, mas existem vários outros pontos que não afetam. Existe, então, o certo, já, com relação aos estados e municípios, talvez uma reforma da Previdência específica estadual, municipal? No que tange, há uma outra modalidade de aposentadoria, que não é especial. É a aposentadoria por tempo comum, né? Que pessoas que não estão expostas nem insalubridade nem periculosidade, né? Que é o caso geral. Neste contexto, a reforma só vai alterar para servidores públicos efetivos federais. Entendi. Já estaduais estão de fora e municipais estão de fora. O que se subtende que, a posteriori, ou seja, posteriormente, a Constituição Estadual do Espírito Santo poderá também ser emendada para seguir a tendência da reforma. E a mesma coisa, as leis orgânicas dos municípios, que poderão também ser alteradas, editadas, seguindo a reforma de cunho federal. Bom, essas são as informações aqui que o Gerson de Souza passou para a gente. Como eu falei, advogado especialista em direito previdenciário, mas ele já falou também no tributário, ele também entende do assunto. É um assunto que tem muito pano para manga, que tem que ser debatido, que você vai ver muito aqui ainda no Link Espírito Santo, até para te informar aí em casa. Muito obrigado, Gerson.